Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a segunda fase da FUVEST. Nesse final de ano e início de 2022, aqui no Historizando terão mais conteúdos sobre outras provas que não o Enem. Provas essas que estão chegando, assim como a segunda fase da Unicamp e a segunda fase da FUVEST. E se você for fazer alguma outra prova, já deixa aqui nos comentários para eu saber e colocar aqui nesses conteúdos. Não se esquece de deixar seu like se esse tipo de conteúdo te ajuda e se inscreva no canal para mais novidades. Combinado? Bom, ontem eu publiquei um vídeo sobre a Unicamp e hoje vou publicar um vídeo sobre a FUVEST e assim sucessivamente nas próximas semanas, combinado? Então vamos lá. Assim se realizam, no correr do século IV, a transformação do cristianismo de religião perseguida em religião do Estado e a transformação de um Deus rejeitado em um Deus oficial. Os homens e as mulheres que vivem na Europa Ocidental passam em poucos decênios do culto de uma multiplicidade de deuses a um Deus único. Então, o Legoff está falando dessa questão do cristianismo, da religiosidade, né? Legoff, o Deus da Idade Média, conversas com Jean-Luc Poultier. Beleza. Então, vamos lá. Vamos à prova aberta. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui linkado, aqui assim, ó. Já tem um vídeo aqui no canal a respeito de dicas de como você consegue fazer uma prova aberta de uma forma melhor, de uma forma que consigam te entender, ok? Então, vamos lá. Letra A. Indique uma motivação que levou o Império Romano a adotar o cristianismo como religião oficial em seus domínios. Vamos lá. Primeiro, você tem que analisar os verbos de comando. Isso eu vou falar em praticamente todos os vídeos que eu vou gravar com relação às segundas fases de prova escrita. Indique. Você vai me indicar uma motivação. O que significa que você vai me indicar? Você vai me mostrar. Não precisa ser de uma forma aprofundada, mas ao mesmo tempo não é um cite. Então tá no meio termo entre explique e cite. Porque cite é isso aqui, ó. Tá. Então, por exemplo, me fala o nome do fulano. Fulano. Não, então, me fala o nome desse cara. Fulano, entendeu? Agora, me indica alguma característica desse cara. Esse cara é assim, assim. Beleza? Então, você vai indicar uma motivação que levou o Império. Ai, Tati, eu quero falar mais de uma. Beleza. Primeiro, você está atendendo ao comando? Não. Você está atendendo talvez seu ego, né? Porque você sabe mais. E não é o momento de atender seu ego, e sim o comando. Por que eu estou falando isso? Ai, Tati, mas eu tenho certeza. Tudo bem. Mas dependendo da forma como você escreve, você pode perder ponto, tá? Então, assim, você tem que deixar de uma forma muito clara, que não dê dupla interpretação. Então, por isso, se atenha aos comandos, por mais que dê vontade de demonstrar mais sobre. Porque ali, a prova, ela não está procurando quem sabe mais, ela está procurando quem sabe responder o que está escrito. São coisas diferentes, tá? Então, vamos lá. Indique uma motivação que levou o Império Romano a adotar o cristianismo como religião oficial. Seguinte, o Império Romano, naquele período, está no momento de crise. Nós estamos aí localizados no momento de crise, né? No final do Império Romano. Aqui, ó, ele te dá a data, no correr do século IV. Lembrando que o Império Romano termina em 476 depois de Cristo. Isso a gente está falando do Império Romano do Ocidente, ok? Então, uma das formas de contornar a crise é tornar oficial a religião que estava em crescimento no Império como um todo. Então, assim, isso é uma motivação para o Império Romano a adotar, né? Então, devido à crise, a motivação seria tornar oficial, ou você não precisa nem colocar em tornar oficial, mas como o texto está falando dessa oficialidade, eu acho interessante, porque assim, qual que é o processo? O processo vem primeiro na liberdade do culto,
e depois entornar oficial. Mas você não precisa demonstrar essa linha de raciocínio, essa linha do tempo. O que você pode colocar é ao tornar oficial a religião cristã, o Império Romano tenta contornar uma crise a partir de agrado de uma maioria ou de uma religião que está se tornando maioria. É isso aqui que é uma resposta ideal nesse momento, nessa letra A. E lembrando, gente, tem 3 alternativas, tem A, B e C. Você não vai ficar aí escrevendo um texto gigantesco e monumental. Só tá pedindo uma indicação para você, tá? Letra B. Aponte, aí de novo, apontar. Você vai mostrar, tô apontando, tem isso e tem isso. Qual que você quer, entendeu? Tem aquele ali. Você tá apontando, tá? Então, de novo, nada de ficar explicando muito. Quanto mais a gente explica, mais chance a gente tem de se enrolar e mais chance a gente tem de perder ponto, tá? De novo, é a forma como você explica que é importante também. E muitas das vezes esse domínio pode gerar duplas interpretações, pode fazer com que o corretor não entenda muito bem o que você está querendo dizer. Então, sempre se apoie nos comandos. Se está te pedindo para explicar, beleza, aí você aproveita. Se não, seja sucinto, seja simples. Aponte 2 exemplos da incorporação de elementos do paganismo às práticas devocionais cristãs na passagem da Antiguidade para a Idade Média. Você tem 2 importantes, né? Assim, 2 exemplos que são mais citados sempre. E aí ele pediu 2, né? Achei até um pouco assim, né? Porque eu sempre escuto 2. Se você conhece mais, você me conta aqui embaixo. Que com relação a questões religiosas eu não sou especialista, não. Eu sempre escuto 2. O primeiro é com relação ao local. Então, o que era templo passa a se tornar igreja. Então, o cristianismo, quando ele nasce, ele não tem essa lógica, essa ideia de um lugar em comum, todo mundo se reúne, que vai se tornar, consequentemente, a igreja. Mas, as questões pagãs, existiam os templos. Então, esse local de reunião para o culto, né? Para a questão de devoção. Então, é isso que você vai colocar. O que era antes um templo, agora passa a ser igreja. Não precisa colocar essas palavras, templo e igreja, mas você precisa colocar um local de devoção, de influência pagã, que era de influência pagã, torna-se, então, uma questão cristã. Outra que eu vejo sempre, a questão das festas. Então, o cristianismo, ele pega muitas influências de festas que eram antes pagãs e se tornam festas cristãs. Quando eu fui ver alguns lugares falando das respostas, está falando do Natal. Eu confesso que eu não sou especialista em Natal. Vou até dar uma olhada mais sobre isso. Quem sabe eu até não coloco um vídeo a respeito do Natal essa semana aqui. Um vídeo assim, né? Um short. Vocês viram agora que no YouTube tem vários shorts, né? Então, se eu conseguir achar mais informações, eu conto para vocês. Mas o Natal, o 25 de dezembro, né? A gente sabe que não é o nascimento de Jesus Cristo, pelo menos não em questões de registro. É mais com relação a essas heranças do paganismo. Então, são as festas. Eu colocaria festas pagãs. Se você não tem certeza de nenhuma festa, certeza absoluta, existem várias, tá? Então, por exemplo, tem vídeo aqui no canal sobre Halloween. O Halloween também tem uma lógica de mistura pagã com cristã. Tem o carnaval. Então, são várias as festas. Eu sempre, quando eu fui procurar a resposta sobre essa prova, eu vi Natal, Natal, Natal. Mas eu colocaria festas pagãs e é um exemplo. Você não está colocando... Só porque você não está determinando a festa, você não está errando por causa disso, tá? Mas eu ouvi sobre o Natal. Se você tiver mais informações sobre isso, deixa nos comentários. Vamos trocar, gente. O fato de eu ser professora não quer dizer que eu saiba tudo, né? Inclusive, ninguém nessa vida sabe tudo e quanto mais a gente aprende junto, melhor. Letra C. Indique 2 características. Indique, tá vendo? São questões mais simples, mais diretas. Eu percebi, inclusive, eu gravei ontem sobre a Unicamp. A Unicamp é um pouco mais, como eu posso dizer, exige um pouco mais de explicação.
Pelo menos em comparação com as questões da FUVEST que eu ando vendo, tá? Então, acho que a FUVEST ela é mais direta. Inclusive, se você sabe qual é o espaço de resposta, se ele é grande, se é pequeno, você me conta. Indique 2 características do césaropapismo que desenvolveu na cristandade oriental. Ó, cristandade oriental. Então, para você já demonstrar que você sabe o que está falando, você vai citar o quê? O Império Bizantino. Ok? Porque quando se trata de cristandade oriental, nesse momento, é disso que está falando. O Império Romano, no momento da crise, é dividido primeiro em 4, depois em 2. O 2, a divisão em 2, é o Ocidente e Oriente. O Império Bizantino é o Império Oriental. E aí, quando eu falo que 476 depois de Cristo é a queda do Império do Ocidente, e só em 1452 ou 3? Acho que é 3. Acho que é 3. Acho que 1492, né? Colombo, e 1453, queda do Império Romano do Oriente, queda de Constantinopla do Império Bizantino. Então, para você mostrar de fato que você entende o que você está falando, você vai colocar Império Bizantino na sua resposta, tá? É obrigado? Não é obrigado. Mas se você sabe, coloca lá. Mostra que você entende o que te perguntou. O que são? O césaropapismo é basicamente, claro que tem inúmeras características, mas a principal, o que é de fato o césaropapismo, é a subordinação da igreja pelo Estado. Então, o que acontece? O Império Bizantino, o imperador do Império Bizantino vai ser uma autoridade política e religiosa. Então, eu não vou falar ignorar, mas vai se deixar de lado, é meio que ignorar, mas assim, para colocar mais bonito, né? Deixa-se de lado a figura do Papa e coloca a figura do imperador como figura central, não só na questão política, mas religiosa. Então, as 2 características seriam: primeira, subordinação da igreja ao Estado. Segunda, o chefe de Estado também será o chefe da igreja. Ou o imperador do Império Bizantino também será chefe da igreja cristã, colocando de lado a figura do Papa, tá? Inclusive, consequentemente, depois aí de todo esse processo do Império Bizantino, vão ter muitos conflitos entre estados e igrejas devido ao césaropapismo, tá? Então é isso. Respondemos. Se você chegou até aqui, deixa aí a sua sinalização de que tá gostando, o seu like, o seu comentário, combinado? Então vamos lá. Vamos para a próxima. No dia 18 de setembro de 1850, o Parlamento Brasileiro aprovou a Lei número 601, que ficou conhecido como Lei de Terras. Indique uma alteração no regime da propriedade. Indique uma alteração. Você que conhece a Lei de Terras, você sabe exatamente dessa principal alteração, que são as terras a partir desse momento, a partir dessa lei, serão apenas adquiridas através de compra. Eu estava procurando a palavra, adquiridas. Adquiridas através da compra. É isso, você indicou. Mas não precisa se aprofundar. É indicar uma característica. A partir desta lei, a partir da promulgação dessa lei, as terras adquiridas serão apenas através da compra, ok? Letra B. Quais os beneficiários desse dispositivo jurídico no século XIX? As elites, aqueles que têm posses. Quais são os beneficiários? Os beneficiários dessa lei serão as elites, aqueles que têm posses principalmente voltadas aos grandes latifundiários que naquele momento da história brasileira tinham o café como principal produto. Precisa disso tudo? Não. Você quer colocar? Coloque. Mas, de novo, cuidado com as palavras. Você tem que deixar entender que é algo mais aberto e não fechado. Por quê? Se eu coloco apenas cafeicultores latifundiários, eu tô certa? Tô 100% certa? Não. Não são todos os beneficiários que são cafeicultores, né? Então, deixe sempre mais aberto. Mostra para o corretor que você sabe o que você está falando, mas ao mesmo tempo você não está restringindo, caso haja alguma outra questão que ele pense ali, entendeu? Então, de novo, as elites, aqueles que têm posses, aqueles que têm mais, né, dinheiro,
principalmente naquele momento os grandes latifundiários, ok? Mas, de novo, sempre dê a entender que você sabe que não é algo restrito. É um grupo que pode ter, sim, variáveis, tá? Mencione, adoro, né, que ele fala assim, ele usa vários verbos de comando. Mencione. De novo, mencionar, indicar, é muito próximo, né? É tipo assim, você tá mencionando, mas você não precisa ali, de novo, se aprofundar. Aprofundamento é explique. Até agora foi o verbo de comando que eu mais encontrei quando se pede para aprofundar. Claro, pode aparecer aprofunde, entendeu? Justifique também é algo mais aprofundado, né? Você vai ter que explicar ali por quê. Justificar é isso. Mencione 2 efeitos dessa legislação sobre as formas de organização do trabalho na economia cafeeira. Aí, de novo, você vai mencionar efeito da legislação. Bom, um dos principais... Vamos colocar 2 efeitos, né? Um efeito, não vou colocar em principal nem importante, os 2 são muito importantes. Um efeito seria a manutenção da concentração de terra nas mãos de grandes latifundiários. É um efeito, né? Ao invés de você ter mais acesso à terra, você mantém a concentração de terra que já existia. Ah, mas isso é um efeito? É um efeito, é uma consequência disso. Então, você pode citar manutenção desse processo de concentração de terra. Outro efeito, você vai colocar a consolidação do trabalho imigrante devido à falta... Bom, deixa eu ver. Eu tô pensando aqui, gente. Eu tô respondendo para vocês, mas ao mesmo tempo tô pensando na escrita, tá? E aí tem que pensar um pouco mais. O que eu quero explicar aqui para você, e aí a gente vai pensar numa resposta mais elaborada. Eu quero que você entenda que, devido a essa lei de terras, você tenha o trabalho imigrante. Mas por que você tem o trabalho imigrante também? Porque essas pessoas não vão ter acesso à terra delas mesmas, entendeu? É isso que eu quero. Agora eu tô tentando achar aqui. Mas basicamente é isso. Então você vai colocar consolidação do trabalho imigrante a partir... Não. Meu Deus. Enfim, vocês me entenderam? Me ajudem aí. Comentem aí. Confesso que eu não escrevi essa resposta. Mas o que eu quero que você entenda são 2 que estão pedindo, né? Quais são esses 2 efeitos dessa legislação? O primeiro efeito vai ser a manutenção da concentração de terras. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é a consolidação do trabalho do imigrante. Por quê? Essa consolidação do trabalho do imigrante a partir da falta de acesso da maior parte desses imigrantes à terra deles mesmos, à propriedade privada. Consequentemente, eles vão trabalhar para essas pessoas que têm essas propriedades. Claro que não é exclusivamente por isso que você tem consolidação desse trabalho. E outro efeito que você pode falar, que você pode citar aqui também, por exemplo, eu estou colocando 2, mas existem vários. Um outro efeito é você colocar a indignação dos estados, por exemplo, alemão e italiano, de enviar os imigrantes para cá justamente pela ausência de acessos. Ou você pode colocar até mesmo a ausência de acesso na maior parte dos imigrantes a essas terras, por essa consequência. Então, na verdade, efeitos dessa legislação em cima da questão cafeeira, da organização cafeeira, são vários. Você pode citar de diversas formas. Lembrando que o importante ou o interessante, na verdade, seria você citar concentração de terras, a manutenção dessa concentração de terras e a questão do trabalho imigrante. Agora, como você vai trabalhar isso? Tem várias formas. Você vai poder falar, um dos efeitos é que o trabalhador imigrante não vai ter acesso à propriedade privada.
a maior parte. Lembrem-se, deixa sempre aberto. Então, a maior parte, porque assim, o corretor vai falar, mas teve gente que teve. Pode, teve imigrante que veio comprar cá com dinheiro, mas foi a maioria? Não. Então, a maior parte. Ou você pode colocar consolidação do trabalho imigrante justamente pela falta de acesso à terra à propriedade privada. Também pode ser colocado. Então, existem várias formas de você colocar isso. Se você pensou em alguma aí, ou uma forma de escrever bonitinha, coloca aqui. Gente, vamos compartilhar conhecimento, tá? Se você pensou em uma resposta elaborada, bonitona, coloca aí pra gente ver. Se você chegou até aqui, nesse momento, e, gente, eu estou gravando esse vídeo, peraí, deixa eu olhar. Hoje é dia 23? 22 de dezembro. Então, eu gravo esse vídeo com as forças e o carinho e tudo de bom que eu desejo para você nesse Natal, nesse Ano Novo, e que você conquiste o que você deseja com a FUVEST. Então, é por isso que eu tô gravando, tá? Então, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário para eu ver que você tá me assistindo, mesmo com 20 minutos de vídeo. Deixa a sua inscrição como um presente de Natal para mim. Enfim, é muito importante a resposta de vocês. É a partir delas que eu consigo continuar fazendo o meu trabalho, tá? Independentemente se tem 50, 100, 1000 ou quantas mil visualizações, é essa a resposta que eu preciso. Eu te desejo um Feliz Natal. Continue acompanhando o canal que eu vou continuar postando, tá? E se eu achar sobre o Natal pagão, eu vou fazer um vídeo, prometo, um short de 1 minutinho para vocês entenderem mais, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e carinho. Bom Natal, boas festas e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!